Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 3. É onde nós vamos meditar nessa noite. É onde Deus tem algo para continuar falando ao nosso coração. Muito bem. Daniel capítulo 3 é uma leitura longa e nós vamos meditar nessa história e ver o que Deus tem de lição para nós nessa noite. Ele vai continuar ministrando e falando ao nosso coração e você vai entender também nessa leitura, e você vai entender toda a dinâmica que o Espírito Santo está nos movendo nesse culto, os cânticos, a meditação, as reflexões que já têm sido feitas nessa noite. Daniel 3 diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra, adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Nesse momento, alguns astrólogos que aproximaram-se e denunciaram os judeus, dizendo: ó rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todos aqueles que ouvissem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, haja ministério de louvor aqui, né, irmãos? E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som de todo esse ministério de louvor, tem que pular, né, irmãos? É muito ministério de louvor, o pessoal adora um louvor em Lourdes aqui. Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Nós cantamos muito sobre esse Deus nessa noite. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti.
se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto, o Deus a quem servimos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Glória a Deus, irmão. Fala assim, glória a Deus. Amém. É isso aí. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e o diabo fica furioso comigo e com você quando não nos curvamos diante dele, mas honramos e servimos a Deus. Que o seu semblante mudou, deu ordem aos que, para que a fornalha fosse acendida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirasse na fornalha em chama. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram, amarrados dentro da fornalha em chama. Mas logo depois que o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece como um filho de deuses. É essa hora que você fala, glória a Deus. Amém. E então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Amém. É grande, tem mais, eu vou ver se eu leio mais um pouco depois. Irmãos, nosso tema nessa noite é a presença, se eu conseguir aqui, é a presença dele na fornalha. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: Ele está com você nas suas fornalhas. Ele está com você nas suas fornalhas. O Senhor Deus está conosco em nossas fornalhas. Glória a Deus, amém? Ele está com a gente. Fornalha é um símbolo, é um simbolismo de algo difícil, de algo duro, de algo que é problema, de algo que não é fácil de enfrentar, mas Ele está conosco na fornalha. Ele está com você na fornalha. Ele anda em meio à fornalha junto com você. Você não está sozinho em meio à fornalha. A Bíblia diz que Jesus disse: eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Isso quer dizer que Ele está com você nas suas fornalhas também. Por isso o nosso tema nessa noite não podia ser diferente que não fosse a presença dEle na fornalha. Mas existem as fornalhas da vida e a gente passa por elas. A história bíblica está repleta de pessoas que passaram por fornalhas. Abraão recebeu uma promessa extraordinária, mas no mesmo momento foi provado numa fornalha gigantesca, quando Deus pede no Monte Moriá o seu filho da promessa. José, a Bíblia diz que José andava segundo o coração de Deus, tudo quanto José fazia, Deus lhe prosperava, porque ele era com o Senhor e o Senhor é com ele. E ele está preso agora por honrar a Deus. Ele está numa prisão, jogado numa prisão, esquecido numa prisão. Daniel não é diferente, nós estamos falando do texto do profeta Daniel. Daniel, por honrar a Deus, por não se curvar também a Deus, foi jogado na cova dos leões. Isso é uma fornalha. Nós passamos por fornalhas. Nós enfrentamos as fornalhas da nossa vida. Interessante que em 2012, quando eu estava meditando sobre esse texto que Deus colocou no meu coração, eu havia pregado este texto na semana passada para crianças lá em Marília, falando do Deus da fornalha, e Deus falou tanto ao meu coração, que foi impossível não meditar de novo nesse texto e trazer essa palavra ao nosso coração nessa noite. Deus me ministrou lá em Marília, quando eu estava pregando para crianças.
E esse texto me fez lembrar de uma fornalha que eu vivi, que nós vivemos como casal e como família em 2012. 2012 a Juliana teve a sua última gravidez, e foi uma gravidez como quase todas, né? Muito conturbada, muito difícil. E a gravidez que veio era aquela gravidez nas trompas, ectópica. E nós morávamos em EP ainda, e eu ia para uma reunião em São Paulo, na segunda-feira, bem cedinho, pegar o voo aqui, correr para São Paulo. Então nós viemos, acabou o culto lá, eu preguei lá naquele dia, então eu não podia vir antes, e nós viemos depois do culto e dormimos aqui. E na manhã eu fui para São Paulo, e cheguei no aeroporto, cheguei na reunião onde eu ia, e de repente ela me ligou dizendo assim: eu estou passando muito mal, estou sentindo dores horrorosas, e ela já estava no chão. A trompa havia estourado, havia já hemorragia, e ela estava quase morrendo. E eu a 600 e poucos quilômetros, sem poder fazer muita coisa, né? A gente não é Deus, né? Não dá para fazer assim, né? Esse é só em filme, né? Pá, já está do outro lado, né? Mas não tem o que fazer. E naquela hora, e aí lá em Marília eu me lembrei dessa fornalha que eu vivi. E lá na hora eu orei a Deus, falei: Deus, não me deixa passar o que meu pai passou. Meu pai perdeu minha mãe com um filho de 4 dias de vida. Ela faleceu no parto do meu irmão mais novo. Eu falei: não quero viver o que meu pai viveu. Tenha misericórdia de mim. Mas o Senhor está no controle. E aí eu fui para a reunião, compartilhei com os pastores, nós oramos. Deus aquietou meu coração. Logo depois fiquei sabendo que ela já havia entrado para a cirurgia, que agora não tem o que fazer. Os médicos estudaram para isso e são bons nisso. E tempo depois me disseram: olha, já está bem, já está no quarto. Fornalhas. A gente passa por fornalhas difíceis na nossa vida. Domingo passado nós meditamos sobre Mateus 5, no 10, 11 e 12, e o versículo nos lembra bem que os nossos irmãos, os cristãos, passam por fornalhas. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem. Isso é fornalha. Quando você é jovem, quando você defende o nome de Cristo, no seu trabalho, onde você está, você é insultado. Você diz: você é louco, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Quando você é perseguido e levantarem todo tipo de calúnia contra você, alegrem-se e se regozijem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois da mesma forma perseguiram profetas que viveram antes de você. Ele está conosco na fornalha. O quarto homem sempre está conosco na fornalha. Ele se faz presente na nossa vida, mesmo nos insultos, mesmo nas perseguições, mesmo nas dificuldades que nós passamos e que nós enfrentamos. E esse texto nos dá, pelo menos, queria meditar pelo menos sobre três lições. A primeira delas é que, passa para mim, por favor, que não está indo aí. Assim mesmo, irmãos. Fica na benção aí que um dia vai. Olha lá, voltou de novo. É para você lembrar a presença dele na fornalha. Aleluia. Glória a Deus. A fidelidade é uma questão inegociável. O rei Nabucodonosor é o protótipo de nós mesmos, do homem caído, do homem de Romanos 3:23. Todos pecaram, estão destituídos, carecem da glória de Deus, estão terrivelmente perdidos. Esse Nabucodonosor revela essa natureza de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa soberba, do nosso gostar do poder, do nosso, de vez em quando, querer fazer estátua gigantesca em nosso nome. O homem é assim, o homem caído é assim. E é interessante que quando você olha para o rei Nabucodonosor, os versículos anteriores, ele vai dizer, ele se prostra diante de Daniel e diz: esse Deus não há, é incomparável este Deus. Mas crer em Jesus é muito mais que ver,
é muito mais que presenciar ações poderosas de Deus. Crer em Jesus é render-se a Ele. Crer em Jesus é confessar Ele como Senhor da sua vida, como governante pleno e total da sua vida. Crer em Jesus significa ter um relacionamento pessoal com Ele, e não só experimentar ou presenciar momentos de grandeza, de poder de Deus. É muito mais que isso. E a fidelidade destes 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não era uma fidelidade, não era um relacionamento pautado em coisas, manifestações poderosas de Deus. Eles tinham um relacionamento com Deus, e os fazia a ser e a ter uma fé inegociável. Eles tinham um relacionamento com Deus. Essa fidelidade vinha de uma experiência direta com Deus. Eles oravam 3 vezes ao dia. Se você pegar Daniel 1, Daniel capítulo 2, você vai ver na experiência que Daniel e esses jovens, e certamente outros jovens também, hebreus que estavam cativos, Nabucodonosor conquistou Jerusalém, conquistou Israel, destruiu o templo, destruiu a cidade, subjugou aquele povo durante 70 anos. E numa dessas levas, ele levou Daniel e seus amigos. Esse é o contexto, é um contexto de perseguição. Domingo passado falamos sobre isso, domingo que vem vamos falar sobre isso. A vida cristã ela é um desafio constante. E esses jovens têm a sua fidelidade na experiência. Oravam 3 vezes ao dia, viviam separadamente. Daniel 1:8. Eles se dedicaram e se separaram ao Senhor. Eles optaram em não comer a comida do rei. Eles se consagraram, foram honrados por Deus. Só que leva tempo, é questão de tempo, não é da noite para o dia. Às vezes nós nos separamos, nós nos consagramos para ver Deus fazendo alguma coisa. Mas é muito mais que isso. É relacionamento, é intimidade, é querer agradar a Deus, é querer honrar a Deus. Eles não adoravam os ídolos. Olha só o versículo 12. A gente vai voltar em poucos versículos agora. Os invejosos, ele vai dizer, mas há alguns judeus que nomeaste para administrar as províncias. Os caldeus não estavam felizes não. Por quê? Porque os judeus estavam em posição de privilégio, de comando, de governo, administrando coisas no reino babilônico. E eles dizem, olha, há alguns aí, que o Senhor lembra, rei, que o Senhor colocou eles. Estes mesmos, eles não fazem o que o Senhor pede, eles não te dão ouvido. E ele vai dizer, eles não prestam culto aos teus deuses. Isso era uma coisa que vinha, não é uma coisa da noite para o dia. E eles agora estão desonrando, ó rei, o teu nome, porque eles não estão fazendo segundo o seu decreto. Nós somos muito legalistas, sabia? Nós honramos a Deus no pé da lei, não no pé da graça. Nós precisamos honrar a Deus, respeitando a lei, respeitando a palavra, mas mais na graça do que na lei. Porque a lei serviu para indicar, mas Cristo veio para resolver o problema nosso definitivamente. É por isso que ele não deixa apedrejar a mulher, mesmo que pela lei ela deveria ser apedrejada. Ele diz assim, então tudo bem, se alguém entre vocês não tem o pecado, pode atirar a primeira pedra. Isso é graça. Não é ir contra a lei, não é ir contra a palavra, mas é graça. É quando o irmão e você diz, irmão, mas você está em pecado. Você até pode dizer que ele está em pecado, você pode mostrar na palavra, mas abraça o teu irmão e caminha mais uma milha com ele, porque talvez ainda a obra do processo da santificação não chegou plenamente na vida dele. Sim, a salvação, mas a obra de santificação é um processo. E aqueles homens e aqueles jovens, aqueles que depois vão ser chamados servos do Altíssimo, tinham um relacionamento com Deus. Para eles agradar a Deus valia mais que a vida. Eles estavam numa situação de risco de vida. Muitos refugiados não saem do seu país, morrem lá. Mas muitos saem
E não por covardia, saem por quê? Precisa continuar a geração, e essa geração precisa continuar anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Mas muitos estão morrendo agora, e nós não sabemos, em vários lugares. Naquela janela 1040, que são os países menos alcançados pelo Evangelho, onde a perseguição é tremenda. Lá na Coreia do Norte, muitos estão presos, exilados, dos regimes totalistas. Muitos irmãos estão sofrendo, mas muitos irmãos estão dizendo: eu não vou negar a Jesus. A fé é inegociável. Eu tive o privilégio de conhecer um jovem na Turquia, que se converteu, neto de um líder religioso muito importante, de uma mesquita muito importante lá na cidade. E quando ele se converte a Jesus, a família o toma, o leva para o Monte Moriá, lá, para o deserto, o prende, o deixa seminu, e lá ele vai enfrentar o frio da noite daquela região. Eles dizem: você nega Jesus? Eu não nego a Jesus. Você sabe que você vai morrer aqui essa noite? Você nega Jesus? Não nego Jesus. E assim os deixaram amarrado lá. Isso foi gravado, mas isso não pode ser mostrado, que ele corre risco de vida também. E é interessante pensar que no testemunho dele ele diz: eu achei que eu ia morrer, porque as fornalhas às vezes são tão intensas e são tão difíceis, que a gente perde a esperança, que a gente acha que não vai dar certo, que eu não vou conseguir. Muitos adolescentes enfrentam fornalhas emocionais, fornalhas sociais da relação, fornalhas psicológicas, emocionais, da transição desta fase de uma infância que já não existe mais, para uma vida adulta que é almejada, mas ao mesmo tempo é um terror ainda. Muitos estão se cortando, muitos estão se matando, muitos estão se suicidando, porque não estão sabendo lidar com as fornalhas da vida. E é nessa hora que precisa dizer: Deus, Tu és o meu Deus, eu confio no Senhor, eu espero no Senhor. A Bíblia diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Não é assim, não é oração micro-ondas, irmão. Sabe a oração micro-ondas? Oração micro-ondas é aquela de 30 segundos. Você bota lá o prato, está quente. Às vezes vai ser assim, mas não é assim. A Bíblia diz: eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Às vezes é necessário esperar, é necessário ser fiel, e não negociar a sua fé. Esse jovem diz: e eu clamei ao Senhor, e ele falava: eu confesso que eu não tinha esperança mais. Eu tremia. E ele diz que ele sentiu uma presença tão maravilhosa, que o aqueceu, que o envolveu. É o Deus da fornalha, é o Jesus da fornalha. E no outro dia foram buscar o corpo, né? Porque para um muçulmano, quando ele rejeita a doutrina muçulmana, ele é considerado louco. Foram buscar o louco. E lá estava o louco, Vivinho da Silva. E o rejeitaram, o afastaram da família e consideraram ele como louco. E ele está ligado a um missionário da missão CCI lá, e ele é cabeleireiro. E hoje ele está servindo o Senhor, com duras lutas, mas não negociando a sua fé, não abrindo mão da sua verdade, da verdade que há em Jesus. E muitas vezes a fidelidade a Deus pode nos levar para as fornalhas, ou mesmo para a cova dos leões, que são as perdas da nossa vida. Muitas vezes a fidelidade a Deus pode nos levar a sermos rejeitados pelo grupo, a sermos despedidos de uma empresa, a sermos rejeitados na escola, ou até mesmo sermos mal compreendidos na família. Irmãos, isso é uma realidade que acontece, não tão veladamente, mas ainda acontece. Recentemente, alguém disse: pastor, precisamos orar por uma família
que agora eles assumiram de fato o compromisso, e a família toda deles está agora fazendo uma pressão muito grande. Isso tem a ver com a fé que não negociamos, da qual nós agora cremos e passamos a experimentar, porque o nosso compromisso não é com o sucesso, mas é com a fidelidade a Deus. O seu compromisso, o meu compromisso não é com o sucesso, mas é com a fidelidade a Deus. A segunda lição que esse texto nos dá é que devemos ser fiel a Deus, não simplesmente pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E nós cantamos aqui. O pastor Evandro já me ajudou aqui no sermão, ele já fez a introdução aqui. É isso. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Eu estou aprendendo a adorar a Deus. Irmãos, quando a gente chega para Jesus, a gente chega pedinte. A gente chega faminto. A gente quer desesperadamente saber o que Deus pode me dar, o que Deus pode fazer na minha vida, o que Deus pode mudar na minha casa, o que Deus pode transformar na vida do meu filho, na vida dos meus pais. Mas com o tempo, com o relacionamento, nós vamos descobrindo quem Deus é. E então nós vamos agora reconhecendo muito mais daquilo que Ele pode fazer por nós, mas daquilo que Ele é. Aquilo que Ele é, e Ele é Deus. A fé daqueles homens não estavam firmadas em qualquer coisa, senão no caráter de Deus. Eles não serviam a Deus por causa dos benefícios, mas por causa da glória de Deus, que estava acima da própria vida deles. Eles aprendiam, eles tinham um relacionamento. Quando a gente não tem um relacionamento profundo com Deus, a gente é um pedinte da fé. A gente só está atrás daquilo que Deus pode fazer por nós. E talvez a gente não consiga de fato entender a profundidade da dinâmica, do cuidado de Deus, da pessoa de Deus. E talvez quando a gente passe por situações de fornalhas, de difíceis, a gente não consegue cantar como a Carol estava cantando aquele dia no hospital. Se eu lhe fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Olha só, o versículo 16, aliás, versículo 16 diz: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, você não entendeu, você não conhece, Olha só Daniel 2, antes de continuar esse texto, Daniel 2, 46, diz assim: Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra, não a Deus, a Daniel, e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus não era o Deus dele. E o Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Não foi Daniel, foi Deus que deu o mistério para Daniel. Foi Deus que Daniel, no versículo 17 do capítulo 2, Daniel diz assim: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos. Ananias, esse é o nome de Sadraque, Ananias, o Senhor é misericordioso. Misael, o Senhor, quem é como o Senhor? Azarias, o Senhor é quem te ajuda. Esse é o nome desses homens na fornalha. Esse é o nome que revela quem Deus é na nossa vida. Misericordioso, não há outro Deus como o nosso Deus, e Ele é o nosso ajudador. E Daniel diz assim: e lhes pediu que rogasse ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca daquele mistério. O rei Nabucodonosor não sabia quem era Deus. Eu e você sabemos quem é Deus. E o que vamos fazer com isso? E o que nós estamos fazendo com isso? Não devemos ser fiéis a Deus, devemos ser fiéis a Deus não simplesmente pelo fato que Ele faz, pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Ter fé é confiar que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então aqueles jovens podem dizer: ó rei, nós não precisamos defender-nos diante de ti, nós temos alguém que nos defende, rei. Você não entendeu isso ainda. Você não precisa defender Deus, Ele é a seu favor.
Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele quem luta a sua luta, lá na faculdade, na sua casa, em meio aos seus conflitos. Ele é o Senhor dos exércitos, não somos nós. Ele é o Rei dos reis. Amém, irmãos? Você precisa aprender a crer nisso, desenvolver essa relação de fé, porque Ele é Deus, independentemente de qualquer coisa. Ele estava no princípio, Ele era todas as coisas, antes de todas as coisas existirem. E Ele diz, se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto, não os seus deuses, mas o Deus a quem prestamos culto, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Rapaz, isso é ter fé mesmo, né? Porque você imagina, os cabas já sabem que já estão meio no limbo, já não fizeram o decreto, já não cumpriram a lei, não tinha graça naquele momento, estava meio sem graça, isso sim. A coisa ia pegar para o lado deles, eles sabiam que lhes esperava. E eles ainda têm a petulância de dizer, ô rei, o senhor não entendeu ainda. Se Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser, Ele também não vai livrar. Mas uma coisa fique certo, aos teus deuses nós não adoraremos. Versículo 18. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A música que cantamos diz, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele e mais ninguém. A Ele seja o louvor. Na história cristã, nós temos John Hus. Ele morreu no dia 6 de julho de 1415, com 46 anos de idade. John Hus foi impactado pelo poder do Evangelho, através de um homem chamado John Wycliffe. E é interessante que esse homem que era padre, esse homem que estava dentro da religiosidade, ele se converte, ele entrega a sua vida, ele é um pré-reformador, e ele é condenado à morte por causa da sua fé em Jesus. Bem-aventurado, quando por minha causa vocês forem perseguidos. É interessante a história dele porque ele não nega Cristo. Um príncipe que o amava muito e sabia da importância desse homem, gruda no pescoço dele e diz, renuncia, diz que é tudo mentira, para você viver. Ele diz, eu não posso negar o meu Deus. E quando ele, antes de ser queimado, ele foi queimado em praça pública, esse é o memorial que está lá em Praga, e ele foi queimado no dia 6 de julho de 1415, condenado como herege, e ele vai dizer essa frase, hoje vocês assaram um ganso magro. A palavra rã significa ganso. Ele diz, hoje vocês assaram um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Isso é uma palavra profética de alguém que está à beira da morte. De alguém que está enfrentando uma fornalha, mas está percebendo que o caminho é a fornalha de fato, para a glória de Deus. Alguém que teve a oportunidade por um príncipe de renunciar, de uma autoridade que poderia muito bem livrar ele. Mas ele diz, eu vou até o fim, eu não vou negociar, porque eu adoro por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz. E se ele não quiser me livrar, ele não vai me livrar, mas a glória seja a ele. A mesma coisa foi o apóstolo Paulo quando estava preso, nos últimos momentos da sua vida, sabendo, ele diz assim, a ele seja a glória para todos sempre, amém. Sabendo que vem a morte, alguém dando glória a Deus. Como a Carol lá no hospital, diante das suas circunstâncias de dificuldade, dizendo, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, eu continuo declarando que ele é Deus. E é um negócio que não dá para entender, mas é a fé.
E a Bíblia diz algo tremendo em 1 João 5,4, que diz: todo aquele que é nascido de Deus, não é qualquer um, não é qualquer um não. É por isso que as pessoas não entendem a sua fé, porque as coisas de Deus, como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, são discernidas de forma espiritual e não carnal. Por isso que precisa ser nascido de novo, para entender as verdades do reino dos céus, que são manifestadas no reino da terra. Há um contraste aí, irmão. Nós estamos vivendo o reino da terra. De vez em quando a gente conversa sobre o reino do céu, mas são as verdades do reino dos céus, que são manifestadas no reino da terra. Nós já experimentamos o céu aqui na terra, mas essa não é a nossa casa definitiva, não. A nossa casa definitiva é a glória, é com o Senhor, é a Jerusalém celestial, é a rua de ouro e tantas coisas bonitas que a Bíblia fala, que a gente nem fala mais. Esse homem, ele profetiza uma nova geração que vem através da sua morte. E é interessante que, quando nós olhamos, 102 anos depois, vai surgir Lutero, Martinho Lutero, como um cisne. E 102 anos depois, está Martinho Lutero na Castelo Wittenberg, lá na igreja, lá, colando as 95 teses, e dizendo: Deus está escrevendo uma nova história, que não é mais pela religiosidade, não é mais pelo peso, não é mais pelo fardo, mas é só Cristo, é só a graça, é só a Escritura e é só a fé. Nós somos fruto disso, nós temos essa herança maravilhosa, mas essa herança está na história registrada com gente que morreu por causa dela, mas gente que continua dizendo: eu não sirvo por aquilo que o Senhor pode fazer por mim, mas por aquilo que Tu és. Ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor para sempre. João Calvino, escrevendo sobre esse texto, ele diz: quando o desejo de viver neste mundo é grande demais, não conseguimos visualizar o propósito desta vida. E o propósito dessa vida, Paulo escreveu aos Efésios: viver para o louvor da glória de Deus, morrer para o louvor da glória de Deus, se estabelecer para o louvor da glória de Deus, ser para o louvor da glória de Deus, fazer para o louvor da glória de Deus, existir para o louvor da glória de Deus. Esse é o seu fim último, esse é o meu fim último. Isso está registrado como base da fé cristã, viver para a glória de Deus. Por isso que esses jovens podem dizer: Rei, nós não precisamos nos defender diante de Ti, porque temos um Deus que nos defende. E se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Mas tem uma coisa: a herança eterna ninguém tira de nós. A herança desse homem, ninguém tirou dele. A traça não comeu. A tristeza não tirou dele. A dor não tirou dele. Esse homem enfrentou na sua pele a dor do fogo. Mas lá dentro ele dizia: eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Ninguém tira isso de nós, irmãos. Ninguém pode tirar isso de nós. E terceiro e último, que eu preciso acabar, eu falo demais. Muitas vezes, Deus vai fazer o quê? Muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. É interessante a gente pensar que muitas vezes, porque Deus muitas vezes nos livra sim, antes de chegar o problema. Ou quando o problema está à beira, Deus traz livramento. Mas muitas vezes Deus também vai fazer com que no meio dos problemas nós recebamos o livramento de Deus. Olha só, o versículo 21 diz: e os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Aquela novela, o Apocalipse, lá da Record, tem uma cena que mostra esse momento da fornalha. E é muito interessante que o pessoal, está tudo bonitinho, o rei, né, está tudo chique lá, os
sátrapas, governador, aquele bando de gente lá, que a gente sabe como é, né? Também a gente vive isso aqui no nosso país. Tem um bando de gente pendurado, né? Também lá tinha um bando de gente pendurado, gente. É com os nomes esquisitos, hoje a gente tem outros nomes, mas lá tem um monte de gente pendurada também, né? E aí o que acontece? Está todo mundo de camarote, assistindo a cena. E lá na Record, nessa novela, mostra isso. Então eles são jogados, os soldados caem, seguindo a Bíblia aqui, quase que perfeitamente. Mas é interessante perceber que eles foram jogados lá dentro. E aí diz assim, mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Estou vendo outra coisa. E eles responderam, sim, ó rei. Você acha que eles iam responder diferente? Eles eram mortos também, jogados lá. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados, ilesos, jogando bola no fogo. Vai, Sadraque, vai, Mesaque. Os caras estavam andando. E o quarto se parece com o Filho de Deus. A Bíblia diz em João, ele veio e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele está na fornalha com a gente. O Senhor está na fornalha com a gente. O Senhor conhece muito bem as nossas fornalhas. E Ele é Deus e continua sendo Deus, apesar dos problemas. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se ela se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der certo, Ele continua sendo Deus. Aqueles homens tinham a capacidade de poder perceber isso, de poder adorar a Deus e ser fiel a Deus, porque eles tinham um relacionamento com Deus. Eles conheciam a Deus. Eles tinham convicção do Deus a quem serviam. O Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Eles confiavam na providência de Deus nessa terra ou na celestial. Quando eles dizem, mas se não nos livrar, uma coisa nós não faremos, vamos nos curvar a Ti. Correndo o risco da morte. Muitos estão fazendo isso, irmãos. Deus não livrou aqueles seus servos da provação, mas como o nosso terceiro ponto diz, nos problemas, na provação. Há um texto tão lindo de Isaías, mas antes de ler esse texto de Isaías, eu quero ler o versículo 27 com você, e a gente já está chegando ao fim. Daniel, capítulo 3, versículo 27, diz assim, os sátrapas, aí agora aquela galera toda que eu falei há pouco, os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, se juntaram em torno de Sadraque, Mesaque e Abidnego e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Tem mais. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados. E mais, não tinha cheiro de fogo neles. Não tinha cheiro de queimado. Glória a Deus, amém, irmão? Irmãos, essa história vem para revelar o poder de Deus. Talvez você não vai ser lançado de fato numa fornalha de fogo. Eu espero que não. Talvez você não vai ter a experiência que aqueles irmãos de Hebreus 11 tiveram. Quando ele diz da galeria da fé, ele diz assim, outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados em prisões, como muitos estão. Apedrejados, cerrados ao meio. Cerrados ao meio. Postos à prova, mortos ao fio da espada.
andavam errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam o bom testemunho por meio da fé. É muito interessante essa promessa de Deus e aquilo que eles experimentaram, porque muitos não experimentaram isso. E Deus continua sendo Deus. A experiência que eu tive na Turquia, semanas antes, no interior, que é mais difícil, a religião é mais pesada, 2 missionários haviam sido degolados. E foram enterrados aonde? No cemitério de cristão, porque tem o cemitério de muçulmano. Mas a promessa de Deus de Isaías 43 é bálsamo. E ela diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Amém, irmão? Se você está vivo ainda aí, diz amém aí, irmão. Amém. Não sei qual é a sua água, não sei. Só você vai saber. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Amém? Quando você andar através do fogo, você não se queimará. Glória a Deus. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, o seu Salvador. Ser crente não é ser poupado de problemas, das provas, das aflições, dos problemas financeiros, dos problemas de saúde, dos problemas familiares. Mas ser crente é também experimentar o livramento de Deus em meio aos problemas e nos problemas. O livramento no fogo é uma estratégia de Deus muitas vezes, para trabalhar na nossa vida, para mudar o nosso caráter, para trabalhar a nossa família, para trabalhar os nossos negócios, para trabalhar a minha profissão, para trabalhar o meu ser, para trabalhar a realidade dele na minha vida. Mas o lugar do calor irresistível, como uma fornalha, é também o lugar de comunhão intensa com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses homens experimentaram o poder de Deus. E todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Deus eterno. Não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. 1 João 5,4. Ele continua sendo Deus. Amém? Um dia os discípulos estavam com muito medo, trancados num lugar. Jesus havia sido morto. Eles esperavam a promessa de Deus, eles estavam com medo. E Jesus entrou no meio deles e diz: paz seja com vocês. Porque Jesus é o quarto homem que não nos poupa da fornalha, mas nos livra do fogo da fornalha. Ele está com a gente lá. Não importa o que aconteça aqui, saiba que Ele é o Senhor da sua vida. Ele é Deus. O Apocalipse 1 tem um texto maravilhoso. Fala que Jesus é aquele que anda em meio aos candelabros. Diz: a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Quem estava na fornalha? É o primeiro e o último.
tem a palavra final na nossa vida. Se Ele quer nos deixar vivo, Ele vai nos deixar, ó Rei. Se Ele quer que morramos, Ele também vai querer que morramos, mas Ele continua sendo Deus. Amém? Glória a Deus.